Bom dia, eu chamo-me Fidel Felizardo. Venho aqui falar da análise da natureza e movimentação de contas. Isso visa em falar de estratégias práticas e eficientes. Primeiro, nós temos que saber o que é análise e a natureza. Essa análise da natureza é essencial para entender a dinâmica financeira de uma empresa. E nesse estudo eu viso apresentar estratégias e práticas que podem ser implementadas para otimizar a gestão de contas, para assim termos melhores resultados e eficientes. Temos primeiro aqui a importância da análise de contas. É importante analisar porque permite identificar padrões e tendências que influenciam a saúde financeira da empresa e ajuda também a compreender estes dados, que é crucial para a tomada de decisões e para o planejamento estratégico. Temos também aqui os tipos de contas. Existem diversos tipos de contas a serem analisados, mas nós aqui eu trouxe contas a pagar, contas a receber e contas bancárias, que cada uma delas possui características e particularidades que exigem uma abordagem específica para uma gestão eficaz. Temos também a seguir o que são estratégias de movimentação. Estratégia de movimentação é eficiente e é fundamental para implementar estratégias como a automação, a análise de fluxo de caixa e a negociação de prazos de pagamento. E essas práticas ajudam a minimizar os riscos e também assim vai influenciar na otimização de recursos. Quando falamos de práticas eficientes, nós estamos a falar neste caso na gestão de contas, nós estamos a falar de como temos práticas que são coisas que nós devemos fazer para tornar o processo eficiente, que seria uma revisão periódica de lançamento. Temos também a utilização de software de gestão financeira. Isso é para poder aumentar a transparência e a confiabilidade dos dados financeiros, que assim vai facilitar uma análise. E temos também aqui são desafios de análise. Nem tudo é só uma maravilha neste caso. Então, quando falamos de desafio, nós temos como a complexidade dos dados, temos a falta de integração entre sistemas e a resistência à mudança. E para superar esses obstáculos é inevitável garantir uma gestão eficaz e resultados positivos. Temos também benefícios da análise. Esses benefícios têm como a redução de custos, a melhorar a liquidez e a capacidade de planejamento a longo prazo. E esses fatores que são benefícios, eles vêm para a sustentabilidade financeira da empresa, que será a nossa organização nesse caso. Temos também aqui o PGC. PGC é um plano de contabilidade que é baseado em normas internacionais de relato financeiro e classifica as contas contábeis em categorias para organizar e sistematizar o controle e análise de operações da empresa. E temos também os meios financeiros, que serão os recursos de caixa. Temos aqui na classe 1 que engloba as contas de caixa equivalente de caixa, bem como outros meios de curto prazo também. Essas contas são essenciais para a liquidez da empresa e o seu gerenciamento de caixa. Temos as contas da classe 1, que é caixa, que se refere ao dinheiro
em espécie mantido em uma empresa, como no banco, quando você vai fazer um depósito no caixa, que é lá onde fica esse dinheiro em espécie. Temos a movimentação, que será o aumento de entradas de dinheiro, pode ser venda em espécie, que também isso vem para diminuir com o pagamento em dinheiro, sejam para despesas operacionais ou aquisição de bens e serviços, dependendo do que a nossa empresa faz. E temos bancos que têm uma conta corrente lá. Essas contas correntes da empresa, na movimentação, como é que podemos fazer? Ele aumenta com depósitos bancários, entradas de caixa nesse caso. Já falamos que será o dinheiro em espécie lá. E diminui também com os saques ou pagamentos. Temos outros meios também que inclui valores em contas bancárias de fácil acesso, como contas à vista e outras aplicações financeiras de curto prazo. Na movimentação, ele aumenta quando há depósitos ou investimentos de curto prazo e diminui resgates ou transferências. Temos aplicações financeiras também. Investimentos temporários que podem ser facilmente convertidos em dinheiro com vencimento inferior a 3 meses. É isso que nós chamamos de aplicações financeiras de curto prazo. Movimentação, ele aumenta com a aquisição de aplicações financeiras e diminui com o resgate ou venda de ativos. Temos já classe 2, inventários. Nessa classe, ao estoque de mercadoria, de matérias-primas ou produtos em processo acabado, essas contas são fundamentais para o controle de bens que a empresa mantém para a revenda ou produção. Temos também mercadorias, que se refere ao estoque. Eu acredito que todo mundo sabe bem quando o que falamos de mercadoria. Estamos a falar de o que nós temos no nosso estoque, que nós compramos para poder revender. E na movimentação, aumenta com as compras de mercadoria e diminui essas mercadorias quando são vendidas. Então, quer dizer que nós, quando compramos alguma coisa para a nossa empresa, estamos a aumentar o nosso estoque nesse caso. Imaginemos que a nossa empresa tem a ver com cimento e nós compramos produtos para poder fazer o cimento. E quando revendemos, é quando já diminui essas. Quando falamos de produtos em processo, estamos a falar que são os bens que estão sendo produzidos, mas ainda não foram finalizados. É quando eu falava de cimento, naquele processo de fazer o cimento, nós estamos no produto em processo. Ele aumenta durante o processo da fabricação e diminui à medida que os produtos tornam-se acabados. Produtos acabados que são bens finalizados e prontos para são bens finalizados e prontos para venda ou consumo. E ele aumenta com a produção de produtos acabados e diminui com as vendas ou uso no processo de produção. E temos também outros inventários que se referem a itens como embalagens, peças e reposição. Eles também aumentam com a compra ou produção desses itens, conforme são utilizados ou vendidos. Temos a terceira classe, que são investimentos de capital. Este inclui os investimentos de longo prazo pela empresa em ativos que não têm endereço ou consumidos no curto prazo. Esses investimentos geram benefícios econômicos. Temos também as participações societárias, que os investimentos em ações, cotas ou participação de empresas associadas ou controladas. Na movimentação, ele aumenta quando há uma aquisição para participações em outras empresas e diminui quando essas participações são vendidas ou desvalorizadas. Temos imóveis, que se refere a adquiridos para uso próprio ou para valorização a longo prazo. Quando estamos a falar de comprar uma casa para poder viver na casa, é uma aquisição de imóvel
quando adquirimos uma peça que ao longo do tempo vai valorizar, ou podemos dizer, eu compro uma moeda, espero ela valorizar para poder vender. Ele também aumenta com a compra e diminui com a venda ou distribuição desses bens. Bem, temos equipamentos e máquinas, que incluem bens móveis usados na produção de bens e serviços, que são ativos a longo prazo. Aumentam com a compra de equipamentos e máquinas e diminuem com a distribuição ou venda de bens. Temos também a terceira, que são os investimentos em outros ativos, que incluem tipos de investimento a longo prazo. Estamos a falar de imóveis, de investimento também, como uma casa, um imóvel. Ele aumenta com a aquisição desse ativo e diminui com a sua venda, nesse caso. Temos contas a receber e contas a pagar. Essa classe engloba as contas que representam valores a serem recebidos ou pagos pela empresa em decorrência de suas atividades comerciais ou financeiras. Contas a receber, estamos a falar, refere-se aos valores a receber de clientes, acho que isso todo mundo entende, pela venda de bens ou serviços do próximo. Contas a receber, se um cliente vem comprar cimento da minha empresa, nesse caso, como já tinha dito, esse valor são contas a receber. E aumenta a longo prazo e diminui com os pagamentos recebidos dos clientes. Contas a pagar refere-se às obrigações da empresa com os fornecedores de serviços, por exemplo, as pessoas que carregam o nosso cimento para um sítio, as pessoas que trazem o material, estamos a falar disso. Temos outras contas a receber, que refere-se a valores a receber de outras fontes que não clientes, como empréstimos recebidos a terceiros, adiantamentos de funcionários. Acho que isso todo mundo entende. Outras contas a pagar refere-se a obrigações que a instituição tem. Estamos a falar de impostos, salários, etc. Temos capital próprio. Nesse âmbito do capital próprio, nós temos primeiro o capital social, que é o valor inicial ou adicional do investimento pelos sócios ou acionistas da empresa. Temos reservas, que são as quantias dos lucros do patrimônio destinados ou financiados específicas, como reserva legal, reserva de lucros ou reserva de contingência. E isso como é que acontece? Aumenta com a constituição de reservas e diminui quando as reservas são utilizadas. Nesse caso, aumenta quando nós temos o valor lá e só aumentamos. E diminui quando essas reservas são utilizadas. Por exemplo, vamos tirar um dinheiro da nossa conta reserva dos fundos para poder arcar com um dano da empresa. Sei lá, por exemplo, passamos na fase da pandemia. Eles tiraram o dinheiro da reserva para poder pagar os funcionários que a empresa não está a fazer. Lucros ou prejuízo acumulados refere-se ao saldo de lucros ou prejuízo apurados nos exercícios anteriores. Esses lucros aumentam com o lucro no período e diminui a distribuição de lucros ou prejuízo. Temos gastos e perdas. Nessa classe, temos custos operacionais, que refere-se aos custos diretos de produção, como matéria-prima, mão de obra e outros custos diretamente atribuíveis à produção de bens e serviços. Temos aumento com incorrimento de custos e diminui com a transferência para o custo de venda. Temos despesas administrativas, que incluem custos na gestão e administração, como salários administrativos, aluga de escritórios e despesas gerais. Temos despesas financeiras, que se referem aos custos de financiamento, como juros pagos sobre empréstimo, encargos bancários e despesas. Temos perdas, que incluem, mas todo mundo já ouviu falar de perdas, que inclui perdas operacionais e não operacionais, como perda em estoque, perda de valor de ativos ou perda de câmbio, nesse caso. Temos rendimento e ganhos,
Essa classe abrange as... Não, desculpa. O rendimento, temos na conta de classe 7, temos o rendimentos operacionais. Inclui as receitas provenientes da venda de mercadoria ou prestação de serviço. Temos rendimentos financeiros também, que refere-se aos rendimentos provenientes de investimentos financeiros como juros recebidos sobre depósitos, investimentos de curto prazo e dividendos. Temos aqui uma breve conclusão. Num breve resumo, a análise e movimentação de contas é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira. Implementa estratégias práticas eficientes para poder levar um resultado significativo à sustentabilidade das operações. Muito obrigado.